Queridos, eu quero ler um texto com vocês. Eu quero ser breve. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então vejam, este texto traz à luz aquilo que estava encoberto, aquilo que Deus havia decretado lá atrás, aquilo que Deus havia decretado lá na eternidade, a sua vontade soberana de fazer esse homem que assolava a igreja, que perseguia a igreja, os cristãos. Aquele que foi, queridos, uma das maiores figuras, um dos maiores protagonistas dessa perseguição para com a igreja primitiva, lá no início de Atos, após a ascensão de Jesus aos céus. Então, Deus já havia então predeterminado, Deus já havia então predestinado, escolher então esse que lutava contra, escolher então esse que se opunha, que perseguia, fazendo dele o bandeirante da fé cristã, o grande apóstolo Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, o homem que mais plantou igrejas, mais doutrinou a igreja do Novo Testamento. Olha que coisa doida, olha que coisa louca. Então esta é sem dúvida este texto é sem dúvida uma das maiores afirmações das Escrituras, revelando a vontade soberana de Deus na vida de Saulo, revelando quem ele iria ser e aquilo que ele representaria lá na frente. De perseguidor, de assolador da igreja, ele passa agora a ser seguidor, a ser perseguido. Então, isto está dentro da soberania de Deus, dentro da vontade de Deus. Deus, ele predeterminou, ele predestinou isso. Deus, ele pega então um camarada que assolava a igreja, que perseguia a igreja, escolheu esse homem para agora ser um bandeirante da fé. Olha que coisa louca! Por isso Paulo ele vai dizer que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias, que Deus chama as coisas fracas para confundir as fortes. Então, mas não é isso que eu quero falar. Há aqui algo que nós, dentro deste texto, que nós precisamos compreender. Há alguns princípios aqui a entender. Saulo, ele não virou Paulo de um dia para o outro. Saulo, ele não virou o grande apóstolo Paulo de um momento para o outro. Houve um processo, houve um trabalhar de Deus na sua vida. As coisas não seriam do tempo ou da vontade de Saulo, mas segundo o percurso e a vontade de Deus que ele já havia estabelecido lá atrás, na eternidade. Esse Saulo, ou Paulo, ele passaria, queridos, 13 anos no oculto. Ele não virou esse grande bandeirante da fé de qualquer maneira. Não, ele passou por um seminário com Deus. Ele passou por um processo de lapidação, de transformação, de quebrantamento. Então esse foi um tempo de facto de aprendizado, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, onde o seu caráter foi transformado. Vejam, a Bíblia diz em Atos 9 que ele se converte a caminho de Damasco.
Mas dali, Deus o levaria para a Arábia e ali ele ficaria por 3 anos. E dali então da Arábia ele voltaria novamente para Damasco. E ali então, por causa de uma grande perseguição, ao ponto de Deus ter que lhe dar agora um livramento e o fazer então sair daquela cidade. Saindo então de Damasco, ele vai então agora para Jerusalém. E ali, a Bíblia nos relata que ele permanece somente 15 dias em Jerusalém. Em Jerusalém, ele é rejeitado. E dali, ele seria enviado para a sua cidade natal, para Tarso. E ali, este homem, ele fica cerca de 10 anos, que é chamado o ministério silencioso da vida do apóstolo Paulo. Queridos, após 13 anos, agora esse homem estaria preparado para assumir a responsabilidade, para assumir o seu papel dentro da história pré-estabelecida na transcendência e na soberania de Deus. Ele começaria então em Antioquia e por um ano ali ele ficaria então ali com Barnabé, ajudando e servindo a comunidade. É então ali que os discípulos são chamados pela primeira vez cristãos. Dali então eles seriam separados pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, para as viagens missionárias, para o cumprimento e o desenvolvimento da vontade soberana de Deus que foi pré-determinada e predestinada lá atrás. Então veja, olha o princípio. As coisas não são como nós queremos. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas não se desenvolvem conforme a nossa vontade. Talvez você questiona o que isso tem a ver com a sua vida, ou o que isso tem a ver com a minha vida, com a nossa vida. Bom, eu diria que tem tudo a ver. Note que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Deus havia decretado o próprio ministério do apóstolo Paulo e as consequências que isso implicaria na sua vida. Ele teria que padecer. Deus lhe mostraria o quanto ele tinha que padecer por amor ao seu nome, por amor à sua palavra, por amor à sua missão, por amor ao seu chamado. Então, consigo comigo não é diferente. Talvez há alguns anos já passaram após a sua conversão e você questiona Deus por suas promessas, por seus planos, por esse ministério que parece que não desenvolve, que não frutifica, que seu chamado parece que está travado, parado de alguma maneira. Porém, querido, ao mesmo tempo, você e eu devemos entender que nada acontece fora daquilo que Deus predestinou na sua e na minha história. Se Deus falou que vai fazer de você e de mim instrumento, Ele fará, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aproveite este tempo. Aproveite este tempo para desenvolver a sua fé. Aproveite todos os discipulados, aproveite todos os momentos. Esse é o tempo da capacitação, do desenvolvimento. Veja que no meio do processo, quantas vezes você e eu já caímos, quantas cabeçadas você e eu já demos. Então isso faz parte da nossa vida. Mesmo nós não entendendo, isso acaba, queridos, desenvolvendo maturidade em nós. O tempo da juventude começa a ir embora. E o tempo então de virar adulto e homem começa a ganhar sentido. Uma fase que evidencia o treinamento
de Deus para o ministério. Então, tudo isso, todos estes anos, serão usados para a nossa preparação e aptidão, para que lá na frente possamos, queridos, estar preparados para assumir uma posição na primeira linha, na batalha. Veja, um soldado destruturado, ele pode até ir para a guerra, mas eu pergunto, eu questiono, será que ele voltaria dela? Talvez não. Ele precisa ser estruturado. Ele precisa ser preparado. Ele precisam investir nele. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser preparado para poder estar apto para ir para a guerra e triunfar. Para que possa ir para a guerra e pelejar na maneira correta. Então, em nome de Jesus, as suas orações, elas não estão esquecidas. O seu clamor, querido, não está esquecido. Você e eu receberemos os benefícios e as recompensas desse clamor, dessa oração, dessa fidelidade, desse compromisso, dessa diligência, dessa dedicação. Em nome de Jesus, eu quero que você compreenda, em nome de Jesus, quando Deus tem um plano, Ele revela o plano e Ele prepara esse plano para que esse plano seja aplicado na sua e na minha vida. E isso acontecerá na sua e na minha vida. A graça de Deus virá. O revestimento da glória e do poder de Deus virão sobre nós. Você será um ministro de Deus. Não porque você é bom, você será um ministro bem-sucedido. Não porque você é bom, mas porque Deus é infinitivamente bom e misericordioso. Ele lhe revestirá e fará de você um poderoso ministro de Cristo. Então, em nome de Jesus, confie em Deus, descanse em Deus, se deleite em Deus e se prepare. Invista no seu ministério, seja diligente, leia, ore, jejue, se prepare e lembre-se: quem muito é dado, muito será requerido. Deus é suficientemente capaz. Ele cumpre os seus desígnios. Ele cumpre a sua vontade. Ele é fiel à sua palavra. Ele faz do seu jeito e da sua vontade. Porque Ele é soberano. Então, seja fiel. Espere em Deus. Adore-o. Louve-o. Glorifique-o e viva intensamente para Ele. Porque isso, queridos, é o mínimo que nós podemos fazer e é tudo o que nós devemos fazer. Que esta palavra, ela nos fortaleça, ela nos anime, ela nos encoraje. Que ela nos faça nos lembrar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, Paulo esperou 13 anos. 13 anos. Os discípulos de Jesus andaram com ele 3 anos e meio. Seminário. As coisas não são do nosso jeito. As coisas não são como nós queremos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Espere em Deus. E viva intensamente
e de forma diligente, em nome de Jesus.